Bom, vamos lá. Vamos falar nesse vídeo sobre matriz elétrica, na aula 17. Até então estava falando apenas de matriz energética, né? Energias em geral. Agora vamos falar apenas da parte elétrica. Tá? Então, eu dei aí, como diz aí atualmente, alguns spoilers relativos aí à geração elétrica. Não lembro se eu falei relacionado ao consumo que eu comentei assim pontualmente, né, que a principal matriz elétrica no Brasil quer dizer, a matriz elétrica no Brasil é predominantemente hidroelétrica, né? Então, vou fazer alguns comentários aqui, né? Acho que esse vídeo não vai ser tão longo, mas vamos lá. Cadê? Vamos compartilhar aqui o. Vamos lá. Basicamente, como é que é a geração elétrica no Brasil? Eu acho que muitos de vocês sabem, né, que a maior parte da energia elétrica gerada no Brasil e também consumida, por consequência, é proveniente de centrais hidrelétricas. Grandes centrais hidrelétricas, potência de 30 megawatts para cima, ou também PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que vai de 1 a 3 megawatts, desde que tenha aí no máximo 3 quilômetros quadrados de área alagada, né? Depois falo por que ter essa limitação. Centrais geradoras hidrelétricas, CGHs, que é no máximo 1 megawatt, e aí tem microcentrais hidrelétricas, que aí alimentam fazendas, alimentam pequenas comunidades, aí o impacto ambiental é mínimo, né? Às vezes é só construir um canal para desviar a água que iria para uma cachoeira, por exemplo, para alimentar uma turbina, enfim, né? Mas independente, ó, uma coisa que deve se levar em consideração. Aqui nós estamos falando primeiro de potência instalada, mais para frente falar sobre consumo. Potência seria o quê? A capacidade de gerar energia. Está dando aqui unidade, ó, watts, né? E no caso aqui específico, megawatts. Esses dados são bem atuais, tá? Aqui, ó, atualizado em 3 de agosto de 2020, tá? Por uma organização ligada à energia solar fotovoltaica, que é a Bisolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Tá bom. Então, o que acontece? Umas 2, 3 décadas atrás, a participação das hidráulicas era muito maior em porcentagem, tá? Porque todas elas, ou quase todas elas, aumentaram sua capacidade a sua potência, né? Por causa da instalação de novas usinas e, em casos pontuais, repotenciação, isto é, melhoramento, aperfeiçoamento, especialmente aumento da potência de centrais elétricas já existentes. Então, a hídrica já teve uma participação de, não sei se chega a 90%, mas 80% com certeza. E a sua participação vem caindo devido aí ao aumento da velocidade, né, de crescimento da maioria dessas matrizes, dessas tecnologias aqui, né, velocidade de crescimento maior que a própria hídrica, devido aí a restrições técnicas, econômicas e também ambientais da geração hidrelétrica. Sobre isso nós vamos falar bem mais para frente. E o que acontece? Até uns anos atrás era imbatível. A energia elétrica mais barata do Brasil era por parte das hidrelétricas, tá? E aí depois, né, foram surgindo aí para competir, né, geração eólica e agora solar fotovoltaica centralizada, e que nos últimos leilões de comercialização de energia eólica e fotovoltaica têm obtido aí os valores mais baixos, isto é, vencido os leilões, né, os leilões reversos. Atualmente, a energia elétrica mais barata, aquela que gera, podendo gerar energia elétrica, inclusive 24 horas por dia, 365 dias por ano, são as hidrelétricas e de investimentos amortizados. Por exemplo, a usina de Itaipu, que teve seu investimento amortizado recentemente. Isto é, já não se paga mais, já no custo de geração elétrica não está envolvido mais o custo de instalação, de projeto. Muitos desses empreendimentos eles foram concluídos graças a recursos provenientes de bancos, financiamentos, tá? Então aí, por exemplo, Itaipu recentemente teve seu financiamento já totalmente amortizado, né? Teve depois de, sei lá, 3 décadas mais ou menos.
Agora, o gasto que eles têm é mais na operação, né? Ainda mais que água é de graça, né? Então não se cobra aí um valor por metro cúbico de água, né? Por enquanto isso não existe, né? Pode ser que no futuro exista. E aí, então, eles pagam, por exemplo, Itaipu só se paga o quê? Os funcionários, salário dos funcionários, é a manutenção, né? Dos equipamentos, às vezes tem as paradas programadas, isso é natural, tá? Então, é um tipo de investimento, é um tipo de tecnologia que gera energia quase o tempo todo. Claro que não todas as turbinas ao mesmo tempo, tem umas paradas, né? Ainda sobre Itaipu, são 20 turbinas, geralmente, na melhor das hipóteses, então, das 20, na melhor das hipóteses, tem apenas uma turbina parada para manutenção, por exemplo. Tá? Ou, por exemplo, de madrugada, quando o consumo é mínimo, então a água deixa de passar por algumas turbinas, isso é natural. Ou, né, o caso de uma diminuição aí considerável do nível do reservatório, então, por exemplo, de madrugada, quando o consumo da energia elétrica é mais baixo, é, deixa de passar água por várias turbinas para recomposição do nível do reservatório. Isso pode acontecer também, não apenas com o Itaipu, mas com qualquer hidrelétrica. Porque você tem a capacidade aí, né, mesmo usinas a fio d'água, uma capacidade de armazenamento, acumulação de água pelo menos por algumas horas, tá? Dependendo do caso, dependendo da usina hidrelétrica. Mas voltando aqui sobre a participação, né? É, embora a hídrica, existam aí algumas usinas em construção, uma ou outra de grande porte, a maioria de pequeno porte, em números absolutos está crescendo, mas em porcentagem está caindo devido aí à velocidade muito maior de crescimento, já falei, né, de eólica, solar fotovoltaica. Até o tempo atrás a biomassa estava com uma velocidade bem alta. Tá? Atualmente a velocidade mais alta está da fotovoltaica centralizada, porque é uma tecnologia que está começando, tá? Pelo menos no Brasil. Mas ela já é maior que, por exemplo, a nuclear, que a nuclear só tem duas usinas, né? Angra 1 e Angra 2, né? Angra dos Reis. Né? Daqui a pouco falo mais sobre a nuclear. Voltando a falar sobre a hídrica. Por que no Brasil predomina ainda a geração hídrica? Foi um entendimento aí que veio do passado e até hoje prevalece, né? E que o território brasileiro é dominado por planaltos, por serras e por pequenas montanhas. Isto é, rios planálticos com várias quedas d'água, grandes variações altimétricas, o que possibilitou a construção das hidrelétricas. Ao contrário, por exemplo, de certos países em que a variação altimétrica é bem mais baixa. Vamos supor aí, Dinamarca. Dinamarca é quase toda ela planície, então não faz sentido construir hidrelétricas. Onde se vê muito hidrelétricas? Também países onde há montanhas. Por exemplo, no Japão tem várias hidrelétricas pequenas. Na China, a China é a maior geradora hídrica do mundo. Tá? A primeira colocada disparada é a China, se não me engano, segundo o Brasil, se não é Canadá, mas o Brasil está entre os primeiros, tá? E capacidade instalada e também energia gerada. Tá? Tem até uma curiosidade bacana, né? Fala-se aí, né, que a usina de Três Gargantas, lá na China, é a maior usina hidrelétrica do mundo, que foi inaugurada aí acho que 8 anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos. Em capacidade instalada, é verdade, é a maior do mundo, mas em energia gerada ainda é a usina de Itaipu, tá? Aí tem um assunto que eu vou falar bem mais para frente, que é o conceito de fator de capacidade, que explica isso, tá? Não vou falar sobre isso agora, senão embanana tudo. Então é o seguinte, então o que vocês podem observar aqui é a soma de todas as potências instaladas, que vai desde os 14.000 megawatts da usina de Itaipu até pequenas centrais aí que chega na casa dos quilowatts, tá? Então somando tudo isso está aqui, 60% da capacidade instalada das hidráulicas, né? As usinas hidrelétricas estão praticamente, se não me engano, estão em todos os estados, se não, é 2 ou 3 estados que não tem, se tiver, vão ser pequenas instalações, especialmente estados onde tem, assim, rios caudalosos, com grande volume de água, e também regiões de relevo mais acentuado, como, por exemplo, Minas Gerais, tá? Que é um dos estados que tem, que tem a maior geração, que tem maior
potência instalada, né, somando as usinas. Independente, né? O que levou, por exemplo, ao domínio da geração hídrica? Um estudo preliminar, né, do potencial hidrelétrico. Tanto que, segundo pesquisas, né, o potencial hídrico no Brasil está em torno de 240, 250 mil megawatts, isto é, 240, 250 gigawatts de potência. E a capacidade instalada está em torno aí, que vocês estão vendo, 109. Isto é, o Brasil aproveitou algo como um terço, até acho que menos de 40% de toda a sua capacidade. E eu vou dizer, não vai conseguir aproveitar o 100% porque tem limitações ambientais, limitações especialmente ambientais, né? Porque uma parte desse levantamento foi feita inclusive em áreas de preservação permanente. Aí tem a questão dos custos também da construção da usina e, dependendo do lugar, né, há um grande empecilho no que tange aí a transmissão. Tá? São lugares muito distantes do mercado consumidor. Então, assim, há alguns anos atrás não havia tanta preocupação ambiental acerca da construção das hidrelétricas, agora tem. Tá? Ainda mais que tenha, digamos, a concorrência das outras fontes. Tá? Então, de novo, a capacidade, digamos, o potencial hídrico no Brasil, levando em consideração as tecnologias existentes de turbinas e geradores, em torno de 240, 250 gigawatts. A eólica, que vocês estão vendo a segunda colocada, da mesma forma que a hídrica, foi feito também um levantamento eólico. Só que o primeiro levantamento, ele alcançou em torno de 140 gigawatts de potência, de potencial. Quando falo potencial, é algo assim natural, da natureza, né? Mas usando as tecnologias existentes na época, que era o quê? De geradores com torres não tão altas como as que tem hoje. Então falava assim, torres de 1 megawatt de potência cada, 2. Agora falei 10, até mesmo 12. Isto é, torres mais altas. Se há 20 anos atrás falava em potencial de 140 gigawatts, agora fala em mais de 300. Apenas no continente, porque há projetos já existentes, usinas offshore, isto é, no mar. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, vamos dizer Reino Unido, que é o líder mundial, né, em geração offshore, ela tem torres aí a 50 quilômetros de distância da costa. Especialmente locais aí onde o solo onde o mar é mais raso. Quando fala mais raso é 40, 50, menos de 100 metros de profundidade. E só de curiosidade, né, já existem torres flutuantes, que nem as grandes plataformas de petróleo. A história, né, da geração offshore foi que nem do petróleo. No começo foi instaladas plataformas, torres, instalações fincadas no solo e agora tem flutuantes, também chamadas semi-submersíveis. É bem mais para frente, vários vídeos para frente eu vou falar sobre isso bem rapidamente. Então, os 300 gigawatts de potência que eu falei é apenas no solo, no continente, fora o potencial que tem offshore. Tá? Depois vem aqui a biomassa, que aí existem várias biomassas, né? A especial, vai ter até uns gráficos aí que eu vou mostrar, acho que é o próximo, que o que lidera é a biomassa ligada aí ao setor sucroenergético, o especial bagaço. Então, por exemplo, o Brasil tem lá, no último ano, foram colhidos aí, se não me engano, mais ou menos em torno de 700 milhões de toneladas de cana. Só que em torno de 20 a 25% da cana vira bagaço. Tá? Uns 10% no máximo é palha, a parte dela fica no solo. Há um acordo entre o setor de geração de energia com a parte agronômica, né, de levar um pouco da palha para queimar, né, junto com o bagaço, mas boa parte das usinas mais modernas que fazem isso leva apenas algumas dezenas de por cento, 50% já é muito. O que se fala, por exemplo, levar 50% da palha para queimar na caldeira, então consegue extrair aí 5% da massa da cana, né, que eu falei, né, agora há pouco. 10% da cana é palha. Os 20% vira bagaço, o restante é o caldo. E contando algumas perdas, desperdícios aí no meio do caminho, que não são muitos. Então é o seguinte, a maior parte da biomassa queimada no Brasil é bagaço de cana.
Então, vocês estão vendo aqui a matriz elétrica, né, quase mais de 15 megawatts de potência instalada. Boa parte, acho que talvez, não sei se é uma parte, mas pelo menos boa parte da energia elétrica alimenta o próprio processo industrial, o restante é comercializado. É vendido no sistema interligado, conectado ao sistema interligado nacional. Tá? Mais para frente também vou falar sobre mais detalhes sobre a geração da biomassa. Outras fontes, palha de arroz, mas aí acho que tem uma usina só, se não me engano, com potência de 20 megawatts, lá no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor nacional de arroz. Há projetos de instalação de várias termoelétricas no Mato Grosso do Sul para queimar resíduos, né, da resíduos agrícolas, né, oriundos da colheita do eucalipto, porque quando o harvester, que o veículo arranca o eucalipto, ele arranca, descasca e corta em toras de 2 metros de comprimento. Aí deixa um pouquinho de biomassa no solo, né, para fins de nutrição, né, reposição, e aí sobra galhos, tal, às vezes uma ponta do tronco que não vai, enfim. Aquele material mais grosseiro, ele pode ser triturado, vira cavacos, né, pedaços pequenos, que são conduzidos para a caldeira para queimar. Então, no Mato Grosso do Sul, há projetos de termoelétricas, por exemplo, de 50 megawatts de potência, mas não uma, várias, né? Pequenas assim, para gerar energia elétrica. Vantagens: minimiza o passivo ambiental, né, de ficar acumulando material. Às vezes é necessário arrancar raízes também, então aproveita e tira o solo, né? Tritura e leva para queimar. Uh, Só que não é aconselhável instalar grandes centrais termoelétricas que mandam biomassa, porque o custo do transporte fica muito alto. Então, é, recolhe material aí até uma certa distância, acho que 200 quilômetros, imagino que seja muito. Tá? Mas aí tem outras biomassas, tem pequenos empreendimentos que para queimar, por exemplo, que pode queimar cascas. Então, em geral, quando fala biomassa, é bagaços, cascas, palhas também. Bom, e dentro da biomassa também se fala na extração do biogás de aterros sanitários, como tem na Grande São Paulo, Baixada Fluminense e outros lugares, especialmente, inclusive de aterros sanitários que já não recebem mais resíduos, né, porque a geração de biogás demora até décadas, até 30 anos. Quer dizer, depois de 30 anos continua, né, a geração de biogás. Tá? E também a possibilidade de pegar resíduos sólidos urbanos e queimar. Alguns países fazem isso, no Brasil ainda não tem uma usina de grande porte que queima lixo urbano para gerar energia. Tá? Continuando, gás natural, na quarta posição, ela foi estimulada aí a partir da década de 90 com a expansão dos gasodutos, encontra-se mais assim perto de grandes cidades, tá? Especialmente cidades aí onde as centrais geradoras, né, que alimentam elas estão mais distantes. Então, a grande vantagem da termoelétrica a gás natural é que ela pode ser instalada perto de uma cidade, até mesmo na periferia, né, desde que tomando seus devidos cuidados aí no que tange a poluição, a emissão de gases. Que mais? E também gás natural, né? Tem várias termoelétricas, por exemplo, no estado do Rio, aproveitando aí a proximidade, né, de porto, por exemplo, no estado do Rio tem um porto que é importador de gás natural liquefeito, tem lá a plataforma continental fluminense, extrai aí em torno de 80, 90, não sei, acho que chega a isso, 80, 90% do gás natural produzido em território brasileiro, né? Mas depois vocês vão ver, acho que até já comentei, né, que em torno de 30% do gás consumido no Brasil é importado, principalmente da Bolívia. Tá bom. Eu acho que ainda tem potencial de crescimento, há projetos aí de instalação de novas termoelétricas, mas eu acho que não há uma velocidade tão grande quanto eólica, biomassa e solar. Aqui, petróleo e outros fósseis, não é que pega o petróleo cru e já queima para gerar energia elétrica. Não. O que se utiliza nas termoelétricas é óleo diesel, o mesmo dos caminhões,
e também óleo combustível, que é um óleo mais viscoso, mais barato que o óleo diesel, que é usado em grandes centrais, como navios e termoelétricas. E o óleo diesel é mais usado em centrais termoelétricas de porte menor. Então, por exemplo, óleo combustível, que eu falei agora, né, que é o óleo mais grosso, mais barato, com mais enxofre, ela é queimada geralmente em caldeiras, ao passo que o óleo diesel é queimado em grandes motores de combustão interna, mas no final das contas é para gerar energia elétrica, por exemplo. Por exemplo, nesse caso aqui. Então, por exemplo, óleo diesel em termoelétricas se encontra mais em sistemas isolados. Aquela história, né, de o óleo diesel é conduzido por barcaças nos rios da Amazônia, aí chega no destino, enche os tanques e ele vai ser consumido aos poucos por pequenas centrais elétricas e sistemas isolados, óleo diesel, né? E aquela história que eu falei, né, que o custo de geração elétrica é muito maior, porque envolve o custo do transporte da barcaça. Na Amazônia, o custo do óleo diesel é muito mais caro. Por exemplo, em grandes cidades brasileiras, vamos supor, o litro do óleo diesel é 3,50, mas lá em cidades aí no meio da Amazônia vamos supor, 7, 8 reais, tá? Porque o custo da energia elétrica leva-se em consideração o custo do diesel no local onde ele é consumido. Se for, por exemplo, em Coari, no interior do Amazonas, se o diesel em Coari é R$ 8, então o custo da geração elétrica leva-se em consideração o preço de R$ 8 óleo diesel. Então, claro que vai ser muito mais caro, 800, R$ 1.000 um megawatt-hora. Tá? E é por isso que o Brasil inteiro paga subsídio para quê? Para minimizar o alto custo, não minimizar o alto custo, que não tem como minimizar, né? Mas, por exemplo, o morador de Quari que recebe essa energia elétrica cara, claro que não vai pagar, por exemplo, 5, 6 reais o quilowatt-hora. É inviável para a grande maioria da população. Aí por isso que tem os subsídios. Então, o morador, em vez de pagar 5, 6 reais o quilowatt-hora, paga 80 centavos, 90 centavos o quilowatt-hora. É que é negócio, né? Se o custo de produção é 6, a pessoa paga 1, quem que vai pagar os 5 restantes? Subsídios. E é isso que a longo prazo isso pode ter uma participação diminuída, né? Em vez de usar óleo diesel, né, e termoelétricas, desativar essas termoelétricas e colocar geração, por exemplo, geração solar fotovoltaica conectada a bancos de baterias, por exemplo, né? Vou falar sobre isso bem mais para frente, sobre geração distribuída. Então, aqui é uma participação de 5%, mas é 5% que causa, na minha opinião, um grande estrago para a sociedade inteira devido aos subsídios. E também porque não apenas aquele diesel consumido em sistemas isolados que é consumido 12 meses, o ano inteiro, mas também tem as centrais elétricas que são acionadas em época em que o nível dos reservatórios no Brasil inteiro está mais baixo. Onde eu quero chegar? Chega lá maio, junho, julho, agosto. A geração hidroelétrica é menor porque tem menos água. Então, por exemplo, tem ano que chove, tem um determinado ano que chove mais. Vamos supor, 2020, setembro para frente, vamos supor que chova pra caramba. Aí chega em janeiro, o nível dos reservatórios estão em geral cheios. Beleza, maravilha. Vai ter água suficiente para, vamos supor, em fevereiro ainda está chovendo bem. Chega lá março, abril. Abril já está meio que estável. Como assim? O quanto que os rios recebem de água é o mesmo que o quanto que é turbinado, o quanto que é usado para gerar energia elétrica. Chega mais para frente, já é o inverso. Consome-se mais água do que recebe. Mas aí o que acontece? Vamos supor que, como falei, ano anterior choveu bastante, então chega maio, junho, julho, não tem risco de falta de energia elétrica, porque ainda tem bastante água. Mas infelizmente nós sabemos, né, que tem ano que não é assim, tem ano que chove menos do que a média, e aí no ano seguinte, principalmente maio, junho, julho, agosto, aí aparece na TV aí aquelas imagens de reservatórios com nível bem baixo, problemas os mais diversos. E aí começa, por exemplo, a adoção das bandeiras tarifárias amarela e vermelha, né?
que nem eu comentei aí há vários slides atrás aqui, deixa eu procurar para mostrar para vocês, né? Que aquele comentário que eu fiz, né? Que, na minha opinião, né, fruto de mau planejamento de anos anteriores. Quando eu falo anos anteriores, bons anos anteriores, né? Deixa eu ver. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês. Eu falo isso que teve o colega de vocês aí que foi tirar dúvida comigo, né? E eu acho conveniente falar. Tudo bem que não tem nada a ver com a parte aí, o assunto matriz elétrica, mas é um assunto aí que é relevante para todos. Não todos os alunos, mas todas as pessoas, todos os brasileiros. Aqui. Isso que eu estou falando, isso aí foi criado acho que 2, 3 anos atrás, né? Por que que o determinado mês foi adotado bandeira amarela? É porque há um risco pequeno, embora haja um risco, de falta de geração insuficiente de energia elétrica. Por quê? Porque vocês viram, a participação das hidrelétricas no Brasil ainda é muito grande. Isto é, o Brasil depende muito das chuvas, depende muito do regime hidrológico para a sua geração. É que negócio, né? Chega lá novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, chove bastante, então o uso da água por parte das turbinas é menor do que a água disponível nos rios. Aí tem até casos aí de água sendo vertida, né, nos vertedouros, que é a instalação na usina em que é despejada água em excesso. É uma imagem bonita de se ver para o turista, né? Mas para quem mexe com geração de energia, o cara até chora, né? Porque energia que deixa de ser gerada. Mas é inevitável em alguns casos. Então, por exemplo, se às vezes aparece bandeira amarela em abril, maio, setembro, outubro, por exemplo, é quando tem um risco não muito grande mas tem de falta de geração hídrica. Então, cobra como se fosse um imposto. Na minha opinião, é a mesma coisa que o imposto. Por exemplo, aqui, R$ 1,34 por 100 kWh consumida. Aquela história, né? Na minha opinião, nós consumidores não temos culpa, mas mesmo assim, né, fazer o quê? Agora, bandeira vermelha acontece mais assim em junho, julho, agosto, por exemplo, quando há uma falta eminente de energia elétrica. Então, o que que é feito? Acionamento de termoelétricas ou outras fontes de energia elétrica que estão lá de prontidão, mas pelo fato de serem acionados apenas nesses períodos de emergência, eles acabam gerando energia elétrica mais cara. Por que gera energia elétrica mais cara? Porque tem o custo para manter essas centrais 12 meses por ano. Mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa que tem um carro que anda muito pouco. Vamos supor, um carro de luxo, carro de museu, aqueles carros antigos, né, com placa preta, aqueles carros para chamar atenção. Dificilmente o cara vai andar bastante com aquele carro. A pessoa só vai andar de vez em quando. E vamos supor que o cara ande muito pouco, mas mesmo assim paga o mesmo. Tudo bem, que esse tipo de carro não paga IPVA, mas vamos supor que pague, que se pagasse, né? O valor seria o mesmo para qualquer carro. Mas em compensação, tem um alto, não é que tem um alto custo de manutenção, tem o mesmo custo de manutenção de qualquer carro. Só que o cara anda muito pouco e gasta a mesma manutenção, né? Porque independente se o cara usa muito, usa pouco, tem que trocar o óleo, tem que trocar filtros, etc. Onde eu quero chegar? Às vezes, né? Às vezes não sempre, um gerador elétrico, mesmo parado, tem seus custos. Tem que pagar salário de funcionário, de segurança, gente para fazer a manutenção, né? Lubrificação mesmo que parado, etc. Então, por exemplo, uma usina de Itaipu, se consegue gerar energia a 20, R$ 30 o megawatt-hora, uma usina, por exemplo, aqui tem Uruguaiana, divisa com a Argentina e Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, lá tem uma usina que queima gás natural proveniente da Argentina. E só consegue vender a energia elétrica a 700, R$ 800 o megawatt-hora. Por quê? Porque ele é acionado só de vez em quando. Tem ano que nem acionado ele é. Porque, claro, né, se dá prioridade às usinas que fornecem energia elétrica mais barata. E em situação emergencial, é ligado uma outra mais cara. É que nem uma comparação que eu sempre faço com, por exemplo, organização de festas. Como assim? Quando você organiza uma festa, um churrasco, você compra os alimentos e as bebidas antecipadamente, no atacadista, vamos supor que a festa seja sábado à noite.
Então, você compra lá as coisas sexta durante o dia, de manhã e de tarde, ou mesmo sábado de manhã e de tarde. Faz o levantamento antes, procura promoções, promoções relâmpago para pagar tudo mais barato. É o caso de uma usina hidrelétrica com investimento amortizado, energia elétrica mais barata. Só que vamos supor que durante a festa a cerveja acaba, por falta de planejamento, lógico. Que antes sobrar do que faltar, né? Mas vamos supor que acaba. O organizador vai fazer? Além de se lamentar, vai ter que correr atrás de cerveja. E vai aonde? Sábado, meia-noite. Vai ter que ir numa alguma distribuidora, se encontrar, né? Algum lugar que venda cerveja 24 horas por dia. Não é qualquer lugar que tem. E claro que eles vão cobrar mais caro. Então, essa cerveja mais cara é o equivalente a essa energia na bandeira amarela e vermelha. Tá? Espero que tenha entendido. Aí na vermelha aqui, dois patamares. Um, R$ 4,16 a cada 100 kWh consumido e outro R$ 6,24 a cada 100 reais por kWh consumido. Tá? Só para ter uma ideia, né, por exemplo, Mato Grosso do Sul, incluindo os impostos, né, as pessoas estão pagando em torno aí em média, né, 80 a 90 centavos o quilowatt-hora, em torno de 80 a 90 reais a cada 100 quilowatt-hora. Então é um aumento aí de, sei lá, nesse caso aqui 6,24, aumento aí de 5, 6, 7%. Não, 7 é muito, vai, vamos colocar uns 5%. Tá? O que já não é pouco, o que não é pouco, né? Então, por exemplo, em anos em que tem bastante água nos reservatórios, o risco dessas bandeiras amarela e vermelha é de diminuir. Agora, tem ano que chove menos. E aí é claro que vai ter as bandeiras amarela e vermelha para quê? Para pagar aquela energia elétrica gerada de usinas que gera energia elétrica mais cara. Mesmo com a possibilidade, né, todo ano tem, né, da importação de energia elétrica de outros países como a Argentina. Que da Argentina, por exemplo, tem sido assim nos últimos anos. O Brasil exporta no verão e importa no inverno. Tá? Então é isso, entre das bandeiras tarifárias. Né? Como falei, na minha opinião, é fruto de mau planejamento devido aí a investimentos insuficientes na geração hidroelétrica, mas também investimentos insuficientes aí em outras, principalmente outras fontes, porque não precisaríamos, né, ter uma dependência tão grande por parte das hidrelétricas, tá? A meu ver. Vamos lá. Voltar aqui ao assunto anterior, eu falei isso que acho muito relevante, tá? É... Aí, aqui eu tenho que fechar e abrir de novo. Cadê? Eu tô esperando. Voltando aqui como estava antes, né? O que vocês viram, né? Que por muito tempo ainda vai ter uma liderança isolada por parte da geração hidroelétrica, tá? Aqui. Gente, espera só um pouquinho. É um negócio meio burocrático aqui. Aqui. Então, falei da geração hidráulica, né? O perfil de geração das principais fontes de energia elétrica eu vou mostrar mais para frente, tá? Que eu vou falar com mais detalhes sobre intermitência, que é um termo muito interessante para comentar, que eu até falei de uns comentários aí preliminares sobre intermitência, já teve gente tirando dúvida comigo, respondi, embora, mesmo ter respondido, vou reforçar isso mais para frente. Bom, eu parei aqui, né? Petróleo e outros combustíveis fósseis, né? Que gera, em geral, em média, na energia elétrica bem mais cara. Carvão mineral. Até onde eu sei, né? Só tem no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul usinas termoelétricas que consomem carvão mineral extraído no território brasileiro. Parece que no Ceará tem uma usina a carvão, mas é 100% importado. Quando foi construído, o projeto planejava importar da Colômbia. Não sei se continua. Mas vocês estão vendo aí uma participação muito pequena, ao contrário da média mundial aí, né? Carvão mineral, não sei se ainda é o primeiro, se não é o primeiro ou o segundo, colocado, né, na potência instalada e energia elétrica gerada.
ainda a energia elétrica mais barata do mundo, no mundo. No Brasil, nem tanto, tanto que a energia elétrica oriunda de termoelétricas que queima carvão mineral, no Brasil é subsidiado. Como assim é subsidiado? A maioria das outras fontes gera energia mais barata que o carvão mineral. Aí há uma discussão acerca da necessidade de subsidiar o carvão mineral, porque é altamente poluente, causa enormes impactos à paisagem, né, devido à extração do carvão, né, que boa parte dela é extraída ao céu aberto. Será que isso é necessário? Mas não é só no Brasil, vários outros países também subsidiam a cadeia do carvão mineral, tanto a sua extração quanto a sua queima para geração elétrica. É algo bem polêmico, a meu ver. Com uma taxa de crescimento, uma velocidade, com potencial enorme, solar fotovoltaica centralizada, estão se instalando, em geral, né, recomenda-se instalar próximo de linhas de transmissão já existentes e, se não for o caso, próximo às cidades. Tá? Um custo inicial bastante alto, né, um investimento extremamente alto, mas operação e manutenção pequenas. Aí eu vou mostrar também um slide que eu já mostrei antes, né? Porque é muito interessante falar sobre custos. Foi uns 6, 7 slides para trás. Aqui. Espera só um pouquinho. Ainda não tenho aquela habilidade para mexer em apresentações e falar ao mesmo tempo. Cadê? Aqui. O que acontece? Cada tecnologia de geração elétrica tem lá suas particularidades, né? Isso é óbvio. Então, esse aqui, por exemplo, é um diagrama que eu mostrei antes, né? Em que mostra os custos, né? Por exemplo, por que que nós pagamos aquele valor de energia elétrica? Tem subsídios, talvez uns 10%, impostos, uns 30%, vamos supor, mas nós não pagamos apenas pela operação e manutenção, nós também pagamos pela instalação e pelo projeto. Tá? Especialmente aqueles projetos que ainda não foram amortizados. É que nem, por exemplo, o iPhone. Quando lançam um novo modelo do iPhone, o valor é absurdo. Aí, com o tempo, o valor cai devido ao lançamento de um modelo mais novo. E aí tem o valor alto do mais novo e a tendência de queda do mais antigo. Mas também, por quê? Porque o investimento em cima daquele modelo mais antigo já foi amortizado. Então, também por isso que quem compra o modelo mais antigo paga menos. Tá? Mesma coisa brinquedos, veículos, etc. Então, assim, dependendo do projeto, paga-se muito decorrendo a operação e manutenção ou paga-se muito decorrendo da instalação. Geração, por exemplo, hidráulica, principalmente hidráulica, eólica também, mas principalmente solar fotovoltaica. O custo de instalação é alto e operação e manutenção é baixo. Geração fotovoltaica, o que tem de custo de operação e manutenção? Funcionários, que às vezes tem que jogar uma aguinha para limpar as placas. Manutenção, praticamente zero. Tem um pouquinho, manter, por exemplo, operação remota, ter lá um funcionário em um escritório com ar-condicionado em algum lugar lá, ver remotamente o desempenho das placas, às vezes pode ter lá descobrir que tem um desempenho abaixo do normal, aí depois ver que aí tem que estudar o que está acontecendo. Pode ser nuvens, pode ser pássaro fazendo cocô lá na placa, pode ser sem querer uma pedra atingiu, aí quebrou o módulo, pode ser tanta coisa. Tá? Então, aí tem, claro, né, em grandes fazendas solares, uma pessoa de prontidão, aí se tiver algum incêndio, né, combate incêndio, mas isso é difícil. Alguém para jogar uma aguinha, fazer uma limpeza, passar um rodo, tá? Então, geração eólica, operação e manutenção é muito pouco. Esse aqui é o exemplo, né, que eu tinha dado, né, de geração eólica offshore, tá? Divisão típica de custos. O que importa não são valores, porcentagens. Isso aí, não estamos querendo aprender, descobrir isso aí. Mas o importante é saber o quê? Que cada geração elétrica tem suas particularidades também econômicas. Então, por exemplo, isso aqui é da geração eólica. Operação manutenção alta, por quê? Porque geração eólica tem gastos com manutenção. É um carinha subindo lá na torre,
gasta-se o tempo, né, para subir, né, porque não tem elevador, então sobe vai na pernada mesmo, leva lá uns galões lá de lubrificante, porque lá tem muitos... Porque geração eólica é o quê? Muita mecânica, né? É rotação, é eixo, é mancal, é engrenagem. Então, quando tem potência muito alta, tem que ficar verificando lá se tem óleo, que nem óleo do carro, né? De vez em quando, né? Tem que trocar, de vez em quando tem que verificar, né? De acordo com o tempo e também percurso, quanto que rodou no carro. Então, assim, é o salário do pessoal que sobe. O cara que sobe ganha um adicional lá de periculosidade, porque vai trabalhar em altura, né? Fala aí 120 metros de altura. Nem todo mundo tem coragem de subir, né? Porque tem medo de altura, então acaba pagando o salário mais alto. Que mais? E claro, né? É uma pessoa qualificada que tem aí, já tem bagagem, já tem experiência no cursos, enfim, né? Não é qualquer pessoa que pode subir e fazer a manutenção. Também há riscos, né? Por exemplo, vamos supor que tenha lá um incêndio, né? E já era, o cara morre, desculpa, mas é a realidade. Tá? Às vezes tem incêndios em torres eólicas. Então, é o seguinte, por isso que aqui a operação de manutenção de geração eólica é maior. E hidráulica, talvez seja menos que 40%, talvez, né? Por exemplo, a usina de Itaipu, né? Tem alguns funcionários em operação lá, tem as paradas programadas, pode acontecer de ter parada não programada, é gente que entra na turbina, porque turbina é uma instalação enorme, pesada, então faz lá os reparos, que é normal. É normal a turbina ter um desgaste devido ao choque da água nas pás, aí tem o fenômeno da cavitação também, que não vou entrar em detalhes aqui, que a longo prazo degrada as pás, isso é inevitável, tá? Enfim, então tem um pouquinho aí de manutenção. Tá? E os salários para bancar aí, né, os que trabalham nos supervisórios. O que é supervisório? É um grande escritório com um monte de computadores para a pessoa ficar analisando o desempenho do sistema em operação. Tá? Geração, de novo, né? Geração fotovoltaica, isso aqui deve ser muito pequeno. Eólica e hidráulica é maior, sem dúvida. Isso eu estou falando apenas de centrais elétricas cujo custo da matéria-prima é zero. Agora, vamos falar daqueles que o custo é não nulo. Termoelétricas em geral. Gás natural, carvão, óleo diesel, óleo combustível, mineral, biomassas. Certamente o custo aumenta aqui e diminui aqui, porque as termoelétricas têm um custo de instalação muito mais baixo do que uma hidrelétrica. Talvez mais baixo que a eólica. E extremamente incomparável, muito, muito, muito mais baixo que uma solar fotovoltaica. Tá? Então, aqui, por exemplo, é bem provável que o custo de instalação aí de uma termoelétrica em geral seja bem menos que esses 12% nesse exemplo aqui. Tá? O tempo de instalação, às vezes é 2, se for pequena termoelétrica, mas em geral é até maior. Tá? Mas, em compensação, a operação e manutenção é muito mais alto. Tá bom? Custo de projeto. Aqui no caso, né, desenvolvimento, em geral, qualquer planta elétrica está entre as mais baixas. Já nuclear eu não sei. Então, o que vocês estão vendo aqui? Custo de projeto, bancar lá os engenheiros, os projetistas, né? Melhor dizendo, projetista, né? Que não é apenas engenheiro. Aqui não se fala muito em custo de descomissionamento. O que seria isso? Desativação da planta e sua destruição e recomposição natural do ambiente. Esse custo não está embutido, né, na energia elétrica. Era para estar. Mas por que não colocam? Porque há uma perspectiva sempre de extensão da sua vida útil para qualquer planta elétrica. Talvez até para nuclear, que é algo até mais complicado de falar. Então, por exemplo, 25 anos da torre eólica, da geração eólica. Mas talvez daqui a 25 anos, alguém faça uma repotenciação, faz análise econômica, vale a pena estender sua vida útil, aumenta para 50. E aí pode, por causa disso, o custo da energia elétrica até cair. Por quê? Porque não teve esse custo aqui de desenvolvimento e instalação antes. E aí evitou de instalar mais uma torre. Tá? Hidrelétrica é a mesma coisa, solar fotovoltaica. Em termos é a mesma coisa. Tá? No caso da fotovoltaica, recomenda a substituição dos módulos e do inversor, porque com o tempo a eficiência cai. Tá?
Não estou dizendo, né, que tem que trocar os módulos fotovoltaicos depois de 25 anos, que dizem aí que é uma vida útil recomendada. Porque aquela placa com 30, 40, 50 anos continua funcionando, mas a tendência é o desempenho cair, por causa da degradação natural dos materiais das placas. Que eu falo módulo, né, que é aquela placa, que é o nome técnico. A placa é o nome mais popular, né? E dentro dos módulos tem as células, né? Então é natural que tenha a degradação das células, das conexões, depois de um certo tempo. Fala aí, né? Está previsto algo como 0, acho que 0,7%, se não me engano. Desculpa, eu não lembro. Mas é uma porcentagem até pequena. Não, falei besteira, desculpa, 0,7% ao ano. Então, 25 anos aí, talvez aí, sei lá, 15, 20%, vamos supor. Mas já tem histórias, relatos aí de placas, de módulos que foram instalados há 25, 30 anos atrás na Alemanha, que tiveram uma queda de eficiência mais baixa do que o previsto. Uma boa notícia, né? Então, assim, de novo, extensão da vida útil. Por exemplo, fazendas solares, né? Fazendas fotovoltaicas, tem o investimento no transformador, que recebe a energia elétrica de todos os módulos, a conexão junto à linha de transmissão ou junto à rede de distribuição. Isso aí acho que não se troca. Se troca mais o que? As placas e os inversores. Então, mesmo sendo os maiores responsáveis pelo custo do projeto da geração fotovoltaica, se fazer uma extensão da sua vida útil naquela fazenda solar, evita o custo de projeto. Até evita o custo de descomissionamento. Agora, por exemplo, geração nuclear aí é complicado, porque tem as questões de segurança, radioatividade. Então é muito difícil, por exemplo, aumentar a sua vida útil. Embora já haja iniciativas para isso. Mas, com certeza, o custo de descomissionamento em geração nuclear já se fala até em um valor igual ao de instalação. Por exemplo, custou 10 bilhões de reais para instalar uma nuclear. Já se fala até mesmo em desativação, descomissionamento, o custo dela de 10 bilhões de reais também. Tá? Por isso que eu estou falando, cada central elétrica tem lá suas particularidades. Tá? Como falei, fotovoltaica, instalação alta, operação e manutenção baixíssima, bem mais baixa. Em compensação nuclear, nem sei dizer em porcentagem, mas tem sido alto em tudo. E, por exemplo, hidráulica, operação e manutenção baixa, mas não tão baixa quanto a fotovoltaica, instalação mais baixa que a fotovoltaica. Instalação mais baixa que a fotovoltaica, operação e manutenção mais alta. Termoelétricas em geral, instalação mais baixa que uma hidráulica, muito mais baixa que a fotovoltaica, mas operação e manutenção mais alta do que a hidráulica e muito mais alta do que a fotovoltaica. Principalmente também porque eólica, hidráulica e fotovoltaica, a matéria-prima é gratuita. Tá? Às vezes eu falo meio repetido aí só para fixar as ideias, tá? Não leve a mal, não. Voltando aí de novo, né? A matriz elétrica, vou fechar aqui. Tarará, 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 tarará. Piriri, 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 aqui. Uhum, uhum. Tá. Esse gráfico aqui, né, que eu tinha mostrado, né? Aqui. Nuclear, né? No Brasil só tem usinas em Angra dos Reis, que é litoral fluminense, Angra 1 e Angra 2 estão em operação, e Angra 3 está em construção aí desde sei lá quando. Começou acho que desde na década de 80, aí parou a obra, foi e voltou, e está com previsão aí de inauguração daqui a 6, 8 anos, mais ou menos. Um custo alto. E esse problema de obra parar, continuar, obra parar e continuar, nós sabemos, né? Não só na geração elétrica, mas com muitas coisas, muitos serviços públicos por aí, o custo aumenta. O custo de instalação aumenta. Tá? Bem mais para frente eu mostro até, é um gráfico bem novo sobre o custo de cada geração elétrica. Aí vocês vão ver que a nuclear, não só no Brasil, mas no mundo afora, está entre os mais altos. De elétrica, o que é isso? 50 kW de potência instalada de duas pequenas usinas instaladas no Porto de Pecém, lá no estado do Ceará.
Tá? Mais para frente explico melhor. E importação, principalmente do lado do Paraguai, da usina de Itaipu. Um pouquinho Argentina de vez em quando, Uruguai. Até no passado, o estado de Roraima recebia energia hidrelétrica da usina de Guri, lá na Venezuela, mas aí os venezuelanos interromperam o seu fornecimento. E aí o governo de Roraima teve que, não o governo de Roraima, mas a Roraima, né, teve que, em Roraima, ligaram, né, de forma emergencial termoelétricas que já não estavam desativadas, estavam paradas para gerar energia elétrica, que nesse caso foi de forma emergencial, né, porque estavam consumindo, por exemplo, Boa Vista, capital de Roraima, estava consumindo energia elétrica apenas dessa usina hidrelétrica de Guri, que é uma das maiores do mundo, inclusive, lá na Venezuela. Parou seu fornecimento, por questões que eu não vou falar aqui, e aí teve que voltar a usar óleo diesel para gerar energia elétrica. Uma energia elétrica muito mais cara, e quem paga o pato, população brasileira em geral, porque aumenta os subsídios. Tá? Bom, como falei, essa parte aqui é potência instalada. Tá? A maior parte da energia elétrica consumida no Brasil, estado de São Paulo, uns 30%, só que ele gera apenas 12%. O primeiro colocado aqui, estado do Pará, possivelmente por causa da usina de Tucuruí, mas também tem várias usinas aí, por exemplo, no Paraná, inclusive Itaipu, o lado brasileiro de Itaipu. Tá? Então, assim, o fato de estar instalado, o primeiro colocado ser o estado do Pará, houve uma necessidade de grandes investimentos com linha de transmissão. Então, por exemplo, parte da energia da usina de Tucuruí, que fica no estado do Pará, no Rio Tocantins, parte dela vai para o Nordeste. Tá? E uma pequena parte vai para o Centro-Oeste também. Bom, no Paraná, tem linhões de 1.000 quilômetros de extensão que leva a energia de Foz do Iguaçu até cidades próximas à Grande São Paulo. Por exemplo, tem uma cidade chamada Ibiúna, fica a uns 100 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Ela tem uma grande central, né, que recebe energia elétrica direto da usina de Itaipu, como se fosse uma autoestrada sem trevo, sem nada, sem acessos. Tá? Aí tem geração em Minas Gerais, Bahia também, hidrelétricas principalmente. Tá? Claro que o ideal é que os estados, os principais estados, fossem aqueles geradores e os principais estados consumidores. Mas no caso do Brasil, não é exatamente o caso. Tá? Porque deu-se prioridade a grandes centrais hidrelétricas instaladas longe do mercado consumidor. Por que longe do mercado consumidor? Porque aproveitou-se a natureza, né, do local, né, o potencial hidrográfico, né? Enfim. Aqui de novo, né, uma parte, né, da potência, não, desculpa, não, da energia elétrica gerada da biomassa, a maior parte dela vem da queima do bagaço, um pouquinho da palha, dependendo da usina, dependendo da caldeira, porque tem caldeira que não está adequada para queimar palha. E as que estão adequadas queima 1, 2% de sua totalidade, né? 98, 99% bagaço. E para dar o startup, usa lenha de eucalipto. Tá? Aí, por exemplo, quando fala em resíduo florestal, tem que tomar cuidado aqui nesse gráfico específico. Pode ser tanto uma termoelétrica que queima casca, queima galho, queima ponta do eucalipto, queima raiz, mas também tem o licor negro, que eu já falei anteriormente, que é o quê? Um subproduto da indústria da celulose, é uma mistureba de substâncias inorgânicas e substâncias provenientes da madeira. E aí tem o que chama de caldeira de recuperação, que é uma caldeira que extrai a energia da lignina e da hemicelulose para gerar vapor, poder alimentar uma turbina a vapor para gerar energia elétrica, ou movimento, potência de eixo, uma energia mecânica se necessitar. Então é isso. Licor negro, resíduo da madeira. Licor negro, na verdade, é um subproduto da indústria da celulose, gerada na indústria. Aí, como falei, tem o resíduo, melhor dizendo, né, subproduto agrícola, que é durante a colheita do eucalipto. É que assim, né? Isso aí foi extraído de um jornal, não é setorial, né? É um jornal mais popular. Então, o resíduo é o termo usado para algum material que ninguém mais usa. Por exemplo, o lixo doméstico. É pego pelos lixeiros e vai para o aterro sanitário. Aí é resíduo. Agora, subproduto é aquela história. Um processo gera um material que não é usado, mas outro processo pode usar.
Por exemplo, na moagem na extração do caldo, desculpa, na extração do caldo. Para quem extrai o caldo, o bagaço é um resíduo. Mas para quem trabalha na caldeira, o bagaço não é resíduo, é um subproduto. Para quem trabalha na caldeira, que queima o bagaço, com a queima gera cinzas, a cinza pode ser um resíduo, mas para o agricultor que recebe essas cinzas para adubar, já não é resíduo, é um subproduto. Então depende aí da referência. Aí vocês estão vendo aqui uma participação grande da cana e menores dos outros, né? Por exemplo, quando fala em resíduo sólido urbano, poderia ser uma usina que queima lixo, mas é também, aqui ó, biogás. O que é o biogás? Biogás de aterro sanitário. Mas também tem o biogás gerado principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina, que pega o quê? Os dejetos dos suínos, das aves, do gado bovino leiteiro, que é pecuária intensiva, concentrada, e pega os rejeitos, leva em biodigestores para gerar biogás, para queimar motor, para gerar energia elétrica, ora para ser usado na própria fazenda, ou para vender, ou para conectar ao sistema interligado nacional. Aí, por exemplo, lá tem um motor que queima o biogás. O motor de combustão gera calor, que pode aquecer a água para alimentar algum processo, por exemplo, pasteurização do leite. O que é pasteurização? Aquecimento e resfriamento brusco do leite para matar os micro-organismos. Então, pode usar tanto energia do biogás para aquecer o leite, ou até mesmo o biogás para resfriar o leite, né? Aí o biogás alimenta um sistema de refrigeração para absorção, para gelar água e resfriar. Tá? Eu não vou entrar em detalhes como é que funciona o tal do sistema de refrigeração para absorção, mas tem disciplinas aí, especialmente cursos de engenharia mecânica, alimentos, elétrica, engenharia agrícola que falam sobre isso. É bem bacana. Que são sistemas de refrigeração que, ao invés de usar energia elétrica, como a geladeira convencional doméstica, usa gases. Em alguns países é até mais normal ver, por exemplo, uma geladeira doméstica queimando gás natural ou queimando biogás. Ou na fazenda, né, eu pegar o biogás para alimentar um fogão a gás aí para fazer café, fazer comida, né? É isso. O que mais? É mais ou menos a mesma coisa do gráfico anterior, né? Só que mostrando aí outras biomassas, enfim, tá? Podendo usar aí lenha, carvão vegetal para gerar energia elétrica, mas não é uma participação aí é irrisória. Até mesmo queimar etanol, óleos vegetais, biodiesel para, por exemplo, capim-elefante, que é o quê? Um vegetal aí que cresce bastante, né? Que tem um grande potencial de biomassa para queimar. Agora aqui, geração. Vocês viram, né, que em capacidade instalada, hidráulica é 60%, mas em geração é maior, 64%, 66%. Aí entra um termo chamado fator de capacidade, que eu vou falar mais para frente. Tem crescido, né, geração elétrica, tal, em geral, né? Vocês estão vendo aqui de 636 para 651 terawatt-hora. Tem a parte importada, tá? Isso aí vai de acordo com o aumento da população brasileira, aumento do consumo por população, desenvolvimento econômico, né, mudança de hábitos, por exemplo, nas residências, né, mais eletrodomésticos, enfim. Tá? O que vocês estão vendo aí? Na participação considerável das renováveis no Brasil, em comparação ao mundo e em comparação ao OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a união de vários países desenvolvidos. Nós estamos bem, né? Participação de renováveis na matriz elétrica. Aí tem uma questão que eu vou falar mais para frente. Tem país que ainda não considera a hidrelétrica como energia renovável, fonte de energia renovável. Aí é uma grande polêmica. Tá? Então aqui, renováveis o quê? Hidrelétricas, termoelétrica, a biomassas em geral, motor queimando biogás, inclusive, eólica, fotovoltaica, entre outras. Tá? Evolução da geração eólica no Brasil, vocês viram aí que superou a nuclear e até superou a biomassa. Por quê? Porque a eólica está sendo mais barata que biomassa. Biomassa tem muito custo com manutenção. Tá? Termoelétrica, aqui predomina o gás natural, um pouquinho biomassa, mas pouca coisa, né? Aí tem carvão, nuclear. Nuclear é uma termoelétrica também. E derivados de petróleo é o quê? Em sistemas isolados, principalmente na Amazônia e Fernando de Noronha, óleo diesel. E em alguns lugares aí, Brasil afora, é termoelétrica com caldeira que queima óleo combustível. Grosso, né? Capacidade instalada de geração de biogás é mais comum em grandes mercados consumidores. Aqui destaca Rio de Janeiro, também São Paulo.
tá? No caso, nos dois, é principalmente de aterros sanitários. No Paraná, Santa Catarina é mais de dejetos de suínos e de aves, né? Cama de frango, por exemplo. Aí tem as formas, né, de comercialização de energia, né? Aqui, por exemplo, centrais elétricas, serviço público, que é a maior parte. E aí tem os autoprodutores de eletricidade, por exemplo, usinas que queimam bagaço de cana, centrais sucroenergéticas, e que geram energia para eles consumirem, para os próprios processos industriais e também para vender. Autoprodutores, isto é, eu mesmo produzo, o que inclui também as placas fotovoltaicas nas residências. Importação, que eu já falei, né? O Brasil é o segundo maior importador de energia elétrica do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Por que é o segundo maior importador? Porque compra principalmente do lado do Paraguai, da usina de Itaipu. E aí tem as perdas, né? O que são essas perdas? 15%. Transmissão, grandes linhas de transmissão, alguns problemas técnicos de equipamentos, enfim. Da geração e consumo de eletricidade, eu vou parar por aqui. Tá? Espera eu fazer o próximo vídeo.